Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, turma de segundo ano, tudo bem? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos falar de construir sequências em ordem, valendo-se de regularidade. Nós já viemos falando um pouquinho sobre isso anteriormente, nos vídeos anteriores, mas nós vamos voltar a falar aqui agora, novamente nesse vídeo, e eu creio que você vai relembrar um pouquinho sobre as nossas aulas. O nosso objetivo é construir sequências, utilizando a ordem numérica crescente e decrescente, valendo-se de regularidade. O que é regularidade? Você lembra do que é regularidade? Nós já falamos um pouquinho nas aulas anteriores. Regularidade é tudo aquilo que é conforme as regras, conforme as leis, é tudo que segue uma linha de regras, é tudo aquilo que segue uma linha de regras dispostas ao qual você ordena ali, coloca a ordem ao qual você deseja. Então a regularidade, ela vai seguindo essa ordem, ela vai seguindo essa regra, ok? Nós temos um exemplo aqui, nessa imagem, nós temos aqui 4 montes de círculos. Nós temos 3 na primeira, nós temos 6 na segunda, nós temos 10 na terceira e nós temos 15 na quarta. Ok? Vamos analisar um pouquinho e vamos observar qual é a regularidade que foi utilizada. Olha só, do primeiro monte para o segundo monte, nós temos uma diferença de quantos círculos? Olha só, no primeiro monte nós temos 3 e no segundo monte nós temos 6. Então, para observarmos a diferença entre elas, vocês lembram que nós utilizamos a subtração como para a gente descobrir a diferença entre um monte e o outro, entre um número e o outro, nós utilizamos a subtração. Ou seja, se nós tirarmos aqui 6 do termo anterior, que são 3 montes, nós temos uma diferença de 3 bolinhas, ok? Então nós temos 3, 6, então 3 mais 3, 6. Então nós podemos observar que ele teve uma soma, certo? Da primeira para o segundo, de 3 círculos. E então, como nós fizemos a subtração do termo anterior pelo termo secundário, que é 6 menos 3, ok? No terceiro termo, no terceiro monte, nós temos 10 círculos, tá? Lembrando que no segundo nós tínhamos 6. Então, qual que é a diferença do segundo monte para o terceiro monte? Vamos fazer uma outra forma para descobrir também. 6 bolinhas para chegar em 10. Então vamos contar? Vamos somar? 6, 7, 8, 9, 10. Aumentou quantos círculos? 4 círculos, ok? Então nós temos no primeiro monte, a diferença do primeiro para o segundo são 3. E você pode observar que está diferente agora. Do segundo termo ao quarto termo, ao terceiro termo, desculpa, nós temos uma diferença agora de quantas bolinhas? De quantos círculos? 4, ok? Nós temos uma diferença de 4 círculos. Então, da primeira para a segunda, 3 círculos, vamos guardando na memória. E da segunda para o terceiro, nós temos 4 círculos, ok? Agora, nós vamos ao quarto monte, ao quarto termo. Vamos contar, nós temos aqui 15 bolinhas, ok? Então, no terceiro nós tínhamos 10. Qual que é a diferença do terceiro monte para o quarto monte? No terceiro nós temos 10 e no quarto nós temos 15. Vamos contar? Nós podemos fazer a mesma soma. 10 para até chegar no 15, vamos contar? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então nós temos uma diferença de 5 círculos, ok? Então, olha só que interessante. Vocês lembram a diferença do primeiro monte para o segundo? Eram
3, certo? Do segundo para o terceiro, são quantos? 4. E do terceiro para o quarto, é quantos? 5. Então você pode observar que eles foram seguindo uma ordem crescente. Eles foram acrescentando determinadas quantias em ordem crescente. Ou seja, começou em 3, foi mais 3 que deu 6. Depois de 6, em ordem crescente, o próximo valor depois de 3 é o número 4, certo? Então aqui foi o número 3, aqui foi soma de 4 quantidades. E depois a soma de 5 quantidades, seguindo a ordem, seguindo a regularidade, seguindo a regularidade ao qual foi proposta para construir estes círculos, ok? Olha só, os números eles podem ser encontrados em várias situações. Nós podemos encontrar os números em várias situações, na ordem de chamada, na lista de chegada, né? Nós podemos encontrar números no supermercado, nós podemos encontrar os números na nossa casa, na nossa vida, em várias formas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós temos aqui dispostos, por exemplo, a regra que nós estávamos falando da forma anterior. Nós temos aqui a regra que foi utilizada de ordem crescente, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os nossos números naturais, e também em ordem decrescente, que é do maior valor para o menor, 20, 19, 18, 17 e assim consecutivamente. Ok? Então, querido, olha só, na ordem numérica, nós seguimos o padrão de números maiores e menores. Como indicamos se o número é maior ou menor? Como que a gente sabe se o número é maior ou menor? Primeiramente, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter um número, que é o que nós queremos identificar, e o outro número como parâmetro, porque nós não temos como saber se o número é maior ou menor por ele mesmo só, nós temos que ter um parâmetro, ok? Por exemplo, como que nós podemos encontrar o antecessor e o sucessor? O que é antecessor? Você lembra? Antecessor é o número que vem antes, e o sucessor é o número que vem depois, ok? Então, para a gente relembrar, antecessor é o que vem antes e o sucessor é o que vem depois. Então, olha só, nós temos aqui esses três números, 10, 11 e 12. Vamos supor que nós estamos, o nosso objetivo é o número 11. Qual é o número antecessor ao número 11? É o número que vem antes. Qual que vem antes do número 11? O 10. Então, o 10, ele é antecessor. E qual que é o sucessor do número 11? É o 12. Então, o 12, ele é o sucessor do número 11. Qual é o maior? O 11 ou o 12? Pelo fato do 11 ser antecessor, ele é menor, ok? Olha só, agora vamos aqui para a mesa. Aqui nós temos dispostas algumas fichas. Aqui nós temos fichas de 1 a 30, ok? Nós temos fichas de 1 a 30. Então, eu vou propor um desafio para nós aqui. Eu vou virar de cabeça para baixo essas fichas e eu vou dispor aqui alguns números, ok? Alguns números. Vou embaralhar aqui e vou dispor alguns números. Olha só, vamos lá. Então vamos colocar aqui os números. Ó, saiu o número 20, saiu o número 21, saiu o número 2. Olha só 2, ó. Saiu o número 30. Vamos colocar mais alguns números aqui. Número 11. E o número 22.
colocar mais um. E o número 4. Pronto. Então, olha só, nós temos aqui 7 fichas, ok? Nós temos 7 fichas dispostas em números aleatórios que nós colocamos aqui na mesa, ok? Então, agora vem o desafio. Olha só, como que nós vamos colocar em ordem regular? Porque aqui está de forma irregular, ó. Você pode ver que não tem nenhuma regra disposta aqui. Nós colocamos na mesa de forma aleatória, tá? De forma aleatória. Nós fomos pegando ali sem olhar e colocamos em cima da mesa. Então saiu esses 7 números. Vamos colocar aqui, vamos estabelecer uma regra, então, para colocarmos esses números em ordem. Qual vai ser a regra? A regra vai ser em ordem crescente. Ok? Então nós temos 20, 21, 2, 30, 11, 22 e o número 4. Nós começamos sempre, lembrando vocês, que nós começamos sempre pela unidade. Lembram da nossa aula de unidade, dezena, centena? Nós começamos sempre pela unidade. Então, qual é o menor número entre essas 7 fichas? É o número 2, né? Então vamos separar ele aqui e colocar ele em primeiro aqui, ok? Depois o 2, qual é o próximo número? É o 3, né? Mas tem o 3 aqui? Não temos o 3. Então qual que é o próximo número depois do 3? 4. Nós temos o 4 aqui? Temos o 4. Então depois do 2 vem o 4. Agora, nós temos que ir ao próximo número. Nós podemos observar que acabou a unidade. Ok? Você pode observar aqui que acabou a unidade. Então, nós temos dezenas agora. Qual que é o primeiro número da dezena? É o 10, certo? Mas nós temos o 10 aqui? Não. Então, nós vamos para o número 11. Nós temos o número 11 aqui? Temos. Número 11. Então, ele é o próximo número dessa sequência, em ordem crescente que nós estamos colocando, ok? Legal. Olha só. Então, nós já colocamos o número 11 aqui. O próximo número da dezena, nós vemos que não tem mais nenhum número aqui, da dezena, em qual a unidade tem o número 1. Nós não temos. Agora só o número 2, que é o próximo número da nossa ordem, da nossa sequência, ok? Então, a dezena com a unidade 2, com o número 2 na unidade. Então, a primeira dezena com a unidade, com o número 2 na unidade, é o número 20, certo? Então, nós temos o número 20 aqui nessas fichas? Temos. Então, ó, vamos colocar o número 20 na próxima. Depois, é o número 21. Nós temos o 21 aqui nessas fichas? Temos, número 21. Então, vamos colocar na próxima ordem. Depois do 21, nós temos o 22? Temos aqui o 22 na nossa ficha. Então, vamos colocar em ordem. O próximo número que sobrou é o 30, ok? Então, vamos colocar aqui, pronto. Nós concluímos o nosso desafio. Colocamos em ordem numérica os números que nós tínhamos dispostos nas fichas. Ok? Não é legal? Então, assim, os números foram colocados aqui de forma aleatória, mas nós conseguimos organizar, colocar em regularidade as fichas ao qual nós recebemos. Ok? Então, ficou 2, 4, 11, 20, 21, 22 e 30, ok? Olha só, eu tenho outras fichas aqui de 31 a 50. De 31 a 50. Agora, nós vamos colocar em ordem decrescente. Estou separando aqui, vou colocar
vou colocar aqui em ordem decrescente, ok? Vamos colocar, separar 5 fichas. Aí, 5 fichas. Ok? Então vamos colocar em ordem decrescente. Olha só. Nós temos aqui, nas unidades, aqui agora nós só temos dezenas. Ok? Nós só temos dezenas aqui. Nessas dezenas nós vamos colocar em ordem decrescente. Nós temos que manter essa regularidade. Então, para a gente colocar em ordem decrescente, nós temos que pegar do maior para o menor. Ok? Então, qual é o maior número dessas 5 fichas? É o número 50, ok? Então vamos colocar o número 50. A da dezena, o número que está na unidade é o número 5, 50, ok? Depois, qual será o segundo maior número? Que nós estamos lembrando que nós estamos fazendo de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. É o número 45, ok? Depois, qual é o próximo número? Do maior para o menor. É o 44, o 32 ou o 33? O 44. Então nós colocamos aqui na ordem certa. E depois, o número 33. Ok? Colocamos aqui na ordem certa também. E por último, sobrou o número 32. Então, novamente, nós colocamos de forma aleatória aqui as fichas na mesa. E então, nós fomos colocando ela em ordem decrescente. Ok, pessoal? Pessoal, olha só, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, ao sair de casa, utilizar a máscara, sempre que possível, lavar as mãos, ao tossir, cobrir o rosto com um lenço ou com um antebraço, manter o distanciamento social o mais possível, ok? Então até lá, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Prefeitura Municipal de Cuiabá.